Pele é uma característica essencial dos polvos, uma classe de animais marinhos que incluem espécies como o polvo da inglesa e o polvo do marechal. Além disso, eles têm também células chamadas iridóforos, que refletem a luz e criam um efeito de brilho, tornando sua pele ainda mais imperceptível em seu ambiente natural. Essas células são compostas por pequenos cristais que, quando excitados pela luz, emitem raios de luz que são refletidos de volta para a superfície, criando um brilho que pode ser facilmente confundido com a luz natural. A capacidade dos polvos de mudar a cor e a textura da pele é uma adaptação evolutiva essencial para sua sobrevivência. Eles podem criar uma ampla gama de cores e padrões que os permitem se misturar ao seu ambiente, tornando-se invisíveis para predadores e outros polvos. Isso é possível graças à presença de estruturas nomeadas como cilindros de melanoforos nas células da pele, que contenham pigmentos que podem ser transportados para diferentes áreas da pele para criar a necessária camuflagem. A textura da pele dos polvos é igualmente flexível e pode ser adaptada às necessidades da situação. Eles podem ter a pele relativamente úmida e lisa para se misturar às plantas marítimas, ou pegajosa e espinhosa para se proteger contra predadores. A presença de microprojeções na pele permite que os polvos expandam ou contraiam a textura da pele para criar diferentes efeitos. Por exemplo, eles podem criar uma superfície lisa e suave para se deslocar facilmente sobre a areia ou uma textura rugosa e úmida para se fixar em rochas e outros objetos. O processo de mudança de textura da pele é feito graças à ação de dois tipos de fibras musculares presentes nas células da pele: as fibras lisas e as fibras estriadas. As fibras lisas permitem que os polvos expandam a textura da pele. Você está preparado para descobrir o incrível mundo dos polvos, criaturas marinhas que são consideradas mestras do camuflagem? Neste vídeo, vamos explorar as habilidades incríveis desses animais e descobrir como eles conseguem se esconder de forma quase mágica, mesmo em áreas onde a visibilidade é limitada. Imagina você mergulhando em um mundo subaquático, rodeado por criaturas coloridas e exóticas, cada uma com suas próprias características únicas. Entre elas está o polvo, um animal que tem conquistado a admiração de muitos com sua habilidade incrível de se camuflar. Mas o que é que os permite fazer isso? Os polvos pertencem à ordem dos ofiurídeas, uma classe de animais que inclui mais de 2.000 espécies diferentes, espalhadas por todo o mundo. Eles são encontrados em praticamente todos os oceanos, desde o mais quente até o mais frio, e em diferentes profundidades, desde a superfície até centenas de metros. A habilidade dos polvos em se camuflar é o resultado de seu corpo característico, composto por uma série de tubérculos em forma de disco que cobrem sua superfície. Esses tubérculos são capazes de mudar de tamanho e forma rapidamente, permitindo que o polvo se adapte ao seu meio ambiente. Além disso, a pele do polvo é também capaz de mudar de cor e textura, permitindo que ele se torne ainda mais imperceptível. Mas a habilidade de se camuflar não é a única característica interessante dos polvos. Eles também têm um sistema nervoso complexo que lhes permite reagir a estímulos e mudanças no seu meio ambiente muito rapidamente. Além disso, os polvos têm uma estrutura especial em seu corpo chamada pedúnculo, que é usado para locomover-se e capturar presas. Os polvos também são conhecidos por suas habilidades sociais. Eles podem viver em grupos e, em alguns casos, até mesmo formam grandes agregados. Esses grupos podem ser formados por indivíduos da capacidade de mudar de cor e textura para se adaptar ao seu ambiente. É apenas um dos muitos incríveis tratamentos que os polvos possuem.
Eles são capazes de se esconder de predadores, caçar presas e até mesmo se comunicar com outros polvos usando suas habilidades de camuflagem. Mas como eles conseguem fazer isso? Para entender como os polvos fazem o camuflagem, precisamos entender um pouco sobre a sua biologia. Os polvos têm células especiais chamadas cromatóforos na pele, que contêm pigmentos que podem ser expandidos ou contraídos para mudar a cor da pele. Essas células são distribuídas por toda a superfície do corpo do polvo, o que permite que ele altere sua tonalidade em questão de segundos. Além disso, as cromatoforos dos polvos também podem mudar a textura da pele, criando um efeito de pintura que permite que eles se misturem perfeitamente com o seu ambiente. Isso é possível graças à presença de pequenas células reticulares na pele, que são capazes de mudar a forma e o tamanho para criar um padrão de textura que se adapta às necessidades do polvo. Os polvos também têm um sistemático neural complexo que os permite controlar as cromatóforos e as células reticulares para criar efeitos de camuflagem específicos. Eles podem, por exemplo, mudar a cor e a textura da pele para se assemelhar a uma pedra, uma folha ou uma flor, dependendo do ambiente em que se encontram. Além disso, os polvos também podem mudar a forma do seu corpo para melhor se adaptar ao ambiente. Eles podem contraírem ou relaxar os músculos da pele para changear a forma do seu corpo e se assemelhar a um brinquedo ou a uma folha. Isso é especialmente útil quando eles precisam escapar de predadores ou encontrar alimentos. A capacidade de controlar a cor, a textura e a forma do corpo é resultado de milhões de anos de evolução, durante os quais os polvos precisam. Os estudos sobre as texturas têm apresentado resultados impressionantes, revelando a capacidade dos polvos de mudar sua própria forma para se adaptar ao ambiente. Além disso, essas alterações podem ser tão subtis que nem sempre são perceptíveis a olho nu, o que aumenta a complexidade do fenômeno. A falta de estereótipo em termos de tamanho, forma e cor dos polvos é outro aspecto que os diferencia dos seres vivos mais comuns. Isso permite que eles sejam mais flexíveis e eficientes em suas interações com o ambiente, adaptando-se a diferentes condições e situações. A aprendizagem e a resolução de problemas são outras habilidades notáveis dos polvos. Estudos recentes demonstraram que eles são capazes de resolver quebra-cabeças complexos, abrir garrafas e até mesmo se comunicar com outros polvos usando um sistema de sinais complexo. Essas capacidades são testemunhas do fato de que os polvos estão dotados de um alto nível de inteligência e adaptabilidade. Isso significa que eles são capazes de se adaptar a diferentes situações e de aprender com a experiência, o que os torna bem mais eficientes em seu ambiente natural. A comunicação entre os polvos é outro fato interessante. Eles podem se comunicar usando um sistema de sinais complexo que envolve a troca de informações e o uso de diferentes linguagens. Isso permite que eles trabalhem juntos e coordenem seus esforços para alcançar objetivos comuns. A capacidade dos polvos de resolver problemas complexos também é uma habilidade impressionante. Eles podem identificar padrões e relacionamentos entre elementos, o que os permite encontrar soluções criativas e eficientes para problemas que seriam difíceis ou impossíveis de resolver para outros seres vivos. Aqui podemos aprender muito com os polvos. Eles nos ensinam a valorizar a flexibilidade e a adaptação, características essenciais para se sobreviver e prosperar em um mundo em constante mudança. Eles também nos mostram que, mesmo que seja pequeno, um ser pode possuir um grande poder de ação e influência na sua comunidade. Os olhos de um polvo se adaptam rapidamente à sua área, mudando de cor e textura para se misturar ao seu ambiente.
E se perguntarmos se podemos aplicar essas habilidades de camuflagem em nossas próprias vidas? Aqui estão algumas dicas práticas que podem ajudar a estabelecer um vínculo mais profundo com o mundo ao nosso redor. Adaptar-se ao seu ambiente é uma habilidade essencial para sobreviver em qualquer cenário. Os polvos mudam de cor e textura para se misturar ao seu ambiente, e podemos aprender a nos adaptar às diferentes situações que enfrentamos na vida. Por exemplo, quando enfrentamos uma situação difícil, podemos mudar nossa abordagem para se adaptar ao ambiente em que nos encontramos. Isso pode significar ser mais flexível na nossa forma de pensar ou nos nossos estilos de comunicação. Outra habilidade que podemos aprender dos polvos é a criatividade. Eles são capazes de criar padrões e cores incrivelmente complexos para se proteger ou atrair predadores. Podemos aprender a ser mais criativos e a pensar fora da caixa para resolver problemas e encontrar soluções inovadoras. Isso pode significar experimentar novas ideias ou abordagens, ou encontrar conexões entre coisas que inicialmente parecem desligadas. Aprender com a experiência é outra habilidade essencial para os polvos. Eles podem lembrar-se de onde encontraram comida anteriormente ou onde evitaram perigos no passado. Podemos aprender a apoiar nossas memórias e experiências para melhorar nossas decisões e ação. Por exemplo, quando enfrentamos uma situação semelhante à que enfrentamos anteriormente, podemos lembrar-nos da solução que encontrei anteriormente e adaptá-la às novas circunstâncias. Aprendemos muito com os polvos, porque eles são mestres em sobreviver em um mundo hostil. Eles podem se espalhar rapidamente em todo o oceano, se adaptar às alterações no seu ambiente e encontrar comida em qualquer lugar. Podemos aprender a ser mais resistentes e a adaptar-nos às mudanças que os polvos são capazes de aprender com a experiência e adaptar-se a diferentes situações, revelando uma habilidade surpreendente para resolver problemas complexos e ensinar-se com a prática. Este fenômeno é tão fascinante que os cientistas estudaram a capacidade dos polvos para aprender e adaptar-se a diferentes propostas. Num estudo publicado na revista Science, os pesquisadores descobriram que os polvos são capazes de aprender com a experiência e desenvolver habilidades cognitivas. Eles testaram os polvos com diferentes tipos de quebra-cabeças e descobriram que eles eram capazes de resolvê-los com facilidade e rapidez. Essa capacidade de aprendizagem e adaptação é atribuída à presença de neurotransmissores nos polvos, que permitiram que eles desenvolvessem uma memória e uma habilidade para aprender com a experiência. Além disso, os estudos demonstraram que os polvos são capazes de aprender a partir de feedback, seja positivo ou negativo, e adaptar-se às mudanças no seu ambiente. Os cientistas também descobriram que os polvos têm um tipo de iniciativa ou motivação para aprender, o que os impulsiona a resolver problemas e buscar novas soluções. Isso sugere que os polvos possuem um nível de autodeterminação e autoinstrução, permitindo que eles tomem suas próprias decisões e escolhas para aprender e se adaptar. Já os polvos que não receberam feedback ou que tiveram um acesso limitado à informação não demonstraram habilidades de aprendizado e adaptação. Isso sugere que a experiência e o feedback são fundamentais para o desenvolvimento da habilidade de aprender e se adaptar dos polvos. Além disso, os estudos também estimam que os polvos têm um grau de intuição ou instinto que lhes permite adaptar-se às situações e escolher as melhores opções. Isso pode ser atribuído à presença de células nervosas especializadas que permitem a comunicação entre as partes do seu cérebro. Em resumo, os polvos são capazes de... Uma das características mais impressionantes dos polvos é sua capacidade de comportamento complexo, que os permite ser considerados elementos inteligentes e capazes de adaptar-se a diferentes situações, como observou
um dos pesquisadores. Eles são capazes de aprender com a experiência e aplicar suas habilidades de camuflagem em contextos diferentes, o que os torna esquivos e eficazes predadores. Além disso, outro estudo publicado na revista Nature descobriu que os polvos são capazes de se comunicar com outros polvos usando sinais complexos. Eles testaram os polvos com diferentes tipos de sinais, desde formas de movimento abrupto até padrões de luz, e descobriram que eles eram capazes de se comunicar com facilidade. Isso os permitiu compartilhar informações importantes, como localização de presas ou perigo, e trabalhar em equipe para acuar suas vítimas. A capacidade de comunicação dos polvos é tão impressionante que podemos encontrar traços semelhantes em outras espécies de invertebrados, como insetos e caramujos. Essas criaturas também usam padrões visuais e odores para se comunicar, embora a complexidade desses sinais seja mais limitada do que nos polvos. Outro aspecto intrigante da inteligência dos polvos é sua capacidade de raciocínio e tomada de decisão. Eles são capazes de analyzing data e fazer escolhas baseadas em seus conhecimentos e experiências anteriores. Por exemplo, um polvo pode aprender a reconhecer um inimigo comum e evitar áreas em que esse inimigo é mais comum. Essa capacidade de raciocínio também os ajuda a se adaptar a diferentes situações, especialmente em ambientes mudados ou inesperados. Eles são capazes de revisar suas estratégias e mudar seu comportamento para se adequar ao novo ambiente, tornando-se mais eficazes e resistentes à mudança. Ainda mais fascinante é que os polvos também podem aprender a associar sons e emoções. Eles são capazes de identificar padrões sonoros específicos e reagir a eles de forma. Durante uma recente descoberta, pesquisadores em biologia marinha relataram que os polvos, um tipo de molusco semi-incremental, são mais capazes de se comunicar entre si do que se pensava anteriormente. Em um acesso de palestra, um dos pesquisadores envolvidos no estudo declarou: "E se comunicar com outros polvos usando sinais complexos", disse o pesquisador. Isso sugere que os polvos são animais incrivelmente sociais e capazes de se adaptar a diferentes situações. Essa descoberta surgiu após anos de estudos sobre a biologia e comportamento dos polvos, realizados por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília. Os cientistas descobriram que os polvos são capazes de construir complexos sistemas de comunicação usando sinalizações visuais, auditivas e evenódicas, o que permite que eles comuniquem entre si sem precisar de linguagem. De acordo com o pesquisador responsável pelo estudo, os polvos utilizam uma variedade de sinais para se comunicar, incluindo mudanças de cor, movimento de espirais e até mesmo vibrações nos seus pés. Isso permite que os polvos sejam capazes de transmitir informações importantes sobre a localização de alimentos, como, por exemplo, a presença de novas preas para comer. A habilidade dos polvos de se adaptar a diferentes situações é outro aspecto estudado pela equipe de pesquisadores. Os polvos são capazes de mudar seus padrões de comportamento para se adaptarem às alterações no seu ambiente, explica o pesquisador. Por exemplo, se o ambiente estiver contaminado por substâncias tóxicas, os polvos podem mudar sua abordagem para encontrar alimentos em outro local. A equipe de pesquisadores também descobriu que os polvos podem formar agregações ou grupos para se proteger mutuamente e encontrar alimentos em maior abundância. Isso é especialmente útil em habitats adversos, como áreas com pouca luz ou água poluída. Em conclusão, os polvos são animais incrivelmente fascinantes, que têm a capacidade de mudar de cor e textura para se adaptar ao seu ambiente.
Se você gostou de aprender mais sobre esses seres incríveis, não se esqueça de dar um gostei no vídeo e compartilhar com seus amigos.